Pessoal, tudo bom? Vamos agora começar mais uma unidade 48, na qual nós vamos ver os usos dos interrogativos what, which e how, tá bom? Vamos começar. Unit 48, what, which, how. Primeiramente, pessoal, vamos ver os usos do what. What significa o que ou qual, é usado nessas perguntas, tá certo? E a ideia dele é um sentido geral. Quando um falante usa what na pergunta, significando o que ou qual, não está implícita a ideia de opções para se escolher. A ideia é um sentido geral. Quando eu pergunto, por exemplo, para o meu interlocutor o que ou qual usando what, eu não estou dando para ele implicitamente, eu não estou subentendendo a ideia ou entendendo que ele partilha da ideia de que ele tem opções para se escolher. Mas o que eu quero que ele me diga é o que pintou na cabeça dele naquela hora. Ou o que ele já havia decidido anteriormente, o que ele já havia pensado anteriormente. Quando eu uso what, eu não proponho opções para se escolher, tá bom? O sentido dele é geral. Então vamos ver. What, que significa o que ou qual, pode ser usado com ou sem substantivo. Usado com substantivo, a gente vai ter a formação de expressões interrogativas. Por exemplo, what color, que cor? What kind, que tipo? What color is your car? Que cor é o seu carro? What size is the shirt? Que tamanho é esta camisa? What day is it today? Que dia é hoje? What kind of job do you want? Que tipo de trabalho você quer? What kind é o mesmo que what type. What color are your eyes? Que cor são seus olhos? What nationality is she? Que nacionalidade ela é? What time is it? Que horas são? What também pode ser usado sem um substantivo. Nesse caso, ele vem diretamente com um verbo, seja ele o verbo to be ou um verbo auxiliar de algum tempo verbal. What's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? What do you want to do tonight? O que você quer fazer hoje à noite? Tá bom? Contrapondo what, nós vamos ter which, que é o que nós vamos ver agora, pessoal. Which. Which também significa o que ou qual. Mas ao contrário de what, quando se usa which, está implícita ou muitas vezes explícita as opções para se escolher. Which vai significar o que ou qual, tendo em si a ideia de várias pequenas opções para que o meu interlocutor escolha, decida naquele momento, beleza? What também significa o que ou qual, mas ao contrário de which, ele tem um sentido mais geral e não está implícita essa ideia de opções para se escolher. Vamos ver aqui então. Which pode ser usado com substantivo, coisas ou pessoas. Which train? Qual trem? Which train did you catch? Qual trem você pegou? The 9:50 or the 10:30? O das 9h50 ou o das 10h30? Pessoal, mesmo que esse pedacinho aqui, que explicita as opções de escolha, não estivesse sido mencionado, o próprio uso do which já deixa isso implícito. O interlocutor entende o seguinte, quando lhe é feita uma pergunta com which. Ah, beleza. Então eu tenho essa e aquela opção. Essas opções, como eu falei, podem estar explícitas, como aqui. Olha só, o interlocutor ele deixa claras as opções. Trem das 9h50 ou trem das 10h30. Como isso aqui poderia estar implícito, tá bom? Which doctor did you see? Qual médico você viu? A pergunta poderia parar aqui. Já estaria implícita a ideia de opções de escolha partilhada entre os interlocutores. Ou então eu posso deixar isso claro, visível, explícito na pergunta. Dr. Vega, Dr. Gray ou Dr. Hill? Tá bom? Médico ou Dr. Vega, Gray ou Dr. Hill. Tá bom? Nós podemos usar o which sem um substantivo também, para coisas, só que não para pessoas. Tá bom? Para pessoas eu não uso o which sem substantivo. A gente vai ver por quê. Which is bigger? Qual é maior? Canada or Australia? Canadá ou Austrália?
Você pode perguntar, professor, por que eu não uso which sem substantivo, ou seja, which diretamente seguido do verbo? Por que eu não posso usar nessa situação para pessoas? Porque o which sozinho não é pronome que se usa para pessoas, e sim para coisas. Nesse caso anterior, ele foi usado para pessoa porque é mencionado logo após o which um substantivo que caracteriza uma classe de pessoas, médicos. Quando eu uso which sem substantivo, não tem nenhuma palavra aqui que vai caracterizar uma classe de pessoas. Logo, which sozinho, sem substantivo, pode ser usado para coisas, mas não para pessoas. Nesses casos, eu vou optar pelo who, tá bom? We use who for people without a noun. Nós usamos o who, quem, para pessoas, nos casos em que a frase não vem com o substantivo logo após o pronome interrogativo. Por exemplo, who is taller? Quem é mais alto? Bill or Sam? O Bill ou Sam? Eu não poderia dizer which is taller. Usar which sem o substantivo logo após, formando a expressão interrogativa, em seguida o verbo me referindo à pessoa. Não posso, tá? Eu poderia, nesse caso, dizer which boy is taller? Qual garoto é maior? Which person? Which man? Which player? E por aí vai. Bom, vamos recapitular aqui então, pessoal, diferenças de uso entre what e which. Qual é qual nessa história? Vamos lá. We use which when we are thinking about a small number of possibilities, perhaps 2, 3 or 4. Nós usamos which quando estamos pensando num pequeno número de possibilidades, talvez 2, 3 ou 4. Opções de escolha, beleza? Por exemplo, we can go this way or that way. Nós podemos ir por este caminho ou por aquele caminho. Which way should we go? Qual caminho, qual das opções de escolha propostas aqui nós deveríamos ir? There are 4 umbrellas here. Há 4 guarda-chuvas aqui. Which is yours? Qual desses 4 é o seu? Então, which carrega em si implícita a ideia de opção de escolha. Já what é mais geral. What is more general. Quando o falante usa what, ele não traz implícita, ele não pretende deixar isso claro, a ideia de opções de escolha. O intuito da pergunta com what é mais genérico, é mais geral, tá bom? Vamos lá. What is the capital of Argentina? Qual é a capital da Argentina? Of all cities in Argentina. De todas as cidades da Argentina. What kind of music do you like? Que tipo de música você gosta? De todos os tipos de música, tá bom? Agora eu poderia, por exemplo, digamos que nós estamos falando sobre alguns gêneros específicos. Rock and pop. O rock e o pop. Se já é partilhado entre os interlocutores que nós estamos falando sobre esses dois gêneros musicais específicos, eu poderia perguntar aqui usando which. Which kind of music do you like? Ou então deixar explícito. Which kind of music do you like? Pop or rock? Tá bom? Compare. What color are his eyes? Que cor são seus olhos? E não which color, porque nós temos uma variabilidade maior. Agora, se eu colocar diante da pessoa duas opções, eu usaria, por exemplo, which. Which color do you prefer? Que cor você prefere? Pink or yellow? Rosa ou amarelo? What is the longest river in the world? Qual é o maior rio do mundo? Tá bom? Entre todos. Agora, se eu puser, por exemplo, diante da pessoa esses três, eu poderia usar which. Eu estou dando opções de escolha. Which is the longest river? Qual é o maior rio? The Mississippi, the Amazon or the Nile? O Mississippi, o Amazonas ou o Nilo? Tá bom? Para finalizar, vamos ver o uso do interrogativo how. Vamos lá. How significa como. How was the party last night? Como foi a festa ontem à noite? It was great. Ou como foi a festa na noite passada? Foi ótima. How do you usually get to work? Como você geralmente chega ao trabalho? By bus, de ônibus. Esses primeiros exemplos mostram que o how pode ser usado diretamente com o verbo, seja o verbo to be como o único verbo da frase, ser ou estar, presente, passado ou futuro, seja ele com o verbo auxiliar,
junto com o outro principal, num tempo verbal específico. Nesse caso, nós temos o presente simples. Também podemos usar o how com adjetivos ou advérbios formando expressões interrogativas. Vamos ver. How tall? Tall é um adjetivo, alto. How tall? Quão alto? Qual altura? Old, velho. How old? Quão velho, ou seja, qual idade? Often é um advérbio, frequente. How often? Com que frequência? Portanto, eu posso dizer how tall, quão alto, how big, quão grande, how old, quão velho, how far, quão longe, how often, com que frequência ou quão frequente, how long, por quanto tempo, how much, quanto. How tall are you? Quão alto você é? Qual é a sua altura? I'm 5'10". Gente, me desculpa, mas eu não me lembro como é que eu faço essa conversão aqui para metros. Preciso olhar na tabela, tá? 5 feet 10 inches, 10 pés, perdão, 5 pés, 10 polegadas. Ah, tá, já tem a conversão aqui. 1,70 m. Big. How big is this house? Quão grande é esta casa? Not very big. Não muito grande. How old is your mother? Quão velha? Com que idade está a sua mãe? She's 45. Ela está com 45. How far is it from here to the airport? Quão longe? Qual é a distância daqui até o aeroporto? 10 miles, 10 milhas, about 17 kilometers. Por volta de 17 quilômetros. How often do you use your car? Com que frequência você usa o seu carro? Every day, todos os dias. How long have they been married? Por quanto tempo eles estão casados? 10 years, 10 anos. How much was a taxi? Quanto foi o táxi? $10, $10. Beleza? Bom, que tenha ficado claro as diferenças de what, which, embora sejam próximos em sinônimo, não são exatamente sinônimos perfeitos, e o uso do how significando como, que pode ser associado a adjetivos e advérbios para formar expressões interrogativas. Façam os exercícios e a gente se vê na unidade 49.